Como vai, turma? Bem-vindos todos a mais uma videoaula da disciplina obrigatória História do Pensamento Econômico 1, oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Eu, como vocês conhecem, sou o professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Esta é a nossa 21ª videoaula, intitulada A Economia Clássica, a Escola Clássica de Economia. É o início de um novo tópico na disciplina, em que examinaremos os chamados economistas clássicos, começando por Malthus, depois Davi Ricardo e, finalmente, John Stuart Mill. Além desses três principais economistas dessa escola, comentaremos sobre vários outros autores que compõem a chamada tradição clássica do pensamento econômico. Antes de adentrarmos ao estudo de um desses autores, vejamos alguns aspectos, algumas características que estiveram presentes no nascimento da chamada escola clássica da economia. Nas primeiras décadas do século XIX, o ensino de economia política gira em torno da obra de Adam Smith. O livro do Smith, A Riqueza das Nações, funciona como um livro-texto, um livro básico no ensino dessa nova ciência. Todo intelectual com preocupações sociais, portanto não apenas economistas, aliás, nessa época não havia economistas especializados, que só começam a surgir no final, bem no finalzinho desse século. Mas todo intelectual, principalmente com preocupações sociais, tem no livro de Adam Smith uma leitura obrigatória. Vocês sabem que no final do século XVIII, a Inglaterra conhece a chamada Primeira Revolução Industrial, e a partir de então, a ilha britânica desponta no cenário mundial como grande potência econômica, e constitui e administra um grande império, que se amplia ao longo do século XIX, o que traz desafios, o que obriga a Inglaterra a formar quadro dirigentes, e desenvolver valores e ideias que dariam sustentação a esse grande império. Então, a gestão do império traz desafios, o sistema de ensino inglês vai procurar formar lideranças burocráticas e políticas, e se desenvolve, então, um amplo debate a respeito de políticas públicas. Um tema muito importante no começo do século XIX é a questão monetária. É uma época em que o dinheiro circula de uma maneira mais geral e começa a se desenvolver na Inglaterra um complexo sistema de crédito. Surgem algumas pressões inflacionárias, surge o problema do câmbio, então diversos debates teóricos aparecem nesse contexto. Tem a questão da política monetária e as políticas de comércio exterior, que também desafiam a opinião pública, os gestores econômicos, que deveriam gerir sobre diversos aspectos da economia. Por exemplo, a questão das importações e exportações, se seria necessário taxar as importações, criar barreiras. Nós já vimos que essas barreiras foram criticadas por Adam Smith, mas há uma questão mais detalhada sobre o nível das taxas e dos impostos aduaneiros, que seria compatível com o bom desempenho da economia. E também um amplo debate em relação à questão do câmbio. Se o câmbio deveria se fixar no padrão ouro, deixar livre flutuação do câmbio no regime de padrão ouro, ou se o gestor deveria interferir mais no mercado cambial. Então, esses são temas de política monetária e cambial que eram muito recorrentes na época. É nesse contexto que aparecem os pensadores chamados clássicos da economia. Então, os pensadores que se debruçam nessas questões monetárias e de política cambial, e que depois vão investigar temas como valor e distribuição, irão compor no século XIX, no ambiente da Inglaterra,
A maioria deles irá compor a chamada economia política clássica. Pode-se dizer que eles seguem o modelo básico de Adam Smith e propõem avanços e correções no desenvolvimento do pensamento econômico. Tem os 3 primeiros autores que nós já falamos, né, nessa ordem: Malthus, Ricardo e John Stuart Mill, e há muitos outros autores importantes que se tornaram membros dessa escola. E aqui está uma relação entre os mais importantes: John McCulloch, na Inglaterra; Jean-Baptiste Say, na França; James Mill, na Inglaterra, que é o pai de John Stuart Mill; Nassau William Senior, na Inglaterra; John Kearns, Thomas Hodgkin, Perronet Thompson, todos na Inglaterra; e agora um novo autor francês, Jean-Charles Léonard Simonde de Sismondi, o famoso autor Sismondi, muito citado por Karl Marx nas notas de rodapé de O Capital. Tá? Um outro autor inglês, Samuel Bailey, um pensador, um filósofo; o escritor Thomas de Quincey e outros. Tá? Então, há muitos pensadores na Inglaterra e na França, né, que se destacaram na economia política clássica. No entanto, vamos oferecer aqui nesta disciplina um estudo aprofundado de 3 autores clássicos importantes, talvez os mais importantes dentre todos eles: Thomas Robert Malthus, Davi Ricardo e John Stuart Mill. E vão teorizar, né, sobre questões mais abstratas, como o valor de distribuição, e procurar oferecer um diagnóstico, uma solução para os principais problemas econômicos da época. Eles partem do paradigma de Adam Smith, tá? E examinam questões metodológicas de padronização de linguagem, discutem sobre a medida do valor, oferecem uma teoria da distribuição, analisam o monopólio, o oligopólio, né? E oferecem considerações práticas e diagnóstico, né, sobre política monetária e comércio exterior. Seguindo a tradição de Smith, esses autores do pensamento clássico elegem como questão central da economia política o crescimento econômico. No entanto, dão ênfases particulares a diferentes temas ligados a essa questão básica. O Malthus enfatiza mais a demanda, o Ricardo a distribuição dos rendimentos, e John Stuart Mill se preocupa com questões metodológicas e analisa com mais profundidade temas ligados à produção, distribuição e propriedade dos bens. Então, pode-se dizer que todos têm como temática central o crescimento econômico, mas enfatizam aspectos particulares específicos dessa questão. Sem dúvida, né, as maiores autoridades na fase áurea da economia política inglesa, em meados do século XIX, diria entre 1840 e 1860, os principais nomes dessa tradição são, sem dúvida, Davi Ricardo, primeiro, né, cujo trabalho é do final da década de 1810, o trabalho dele é de 1819, o principal livro dele, e o John Stuart Mill, cuja contribuição é do começo da década de 1840, e Ricardo e Mill aparecem como os principais expoentes, as principais autoridades, as maiores autoridades dessa escola. E tem também o nome do Malthus, primeiro autor que nós iremos analisar, contemporâneo e amigo de Davi Ricardo, que no debate das ideias foi relativamente superado por Ricardo e depois por Mill. Tá? No entanto, a importância da contribuição de Malthus seria reconhecida e resgatada tempos depois, principalmente por autores do século XX, como John Maynard Keynes. Então, Malthus depois se tornou um autor, né? Os historiadores consideram Malthus um autor tão importante quanto Ricardo e John Stuart Mill. Marx era um crítico feroz de Malthus. Inclusive, Marx não considerava o livro de Malthus, a teoria de Malthus, totalmente original. Ele considerava Malthus um plagiário, tá certo? Mas, na verdade, Marx não faz justiça a Malthus. Malthus, de fato, foi um grande pensador, mais do que um grande economista, né? Um grande pensador do século XIX. Temas, tópicos específicos tratados por esses autores. Tá? Em geral, dizem respeito aos principais problemas da época. A escola vai se tornando, ao longo do tempo, cada vez mais abstrata e, de certa forma, ela se descola dos problemas práticos. Né? Mas, principalmente na origem, né, no começo do século XIX, essa escola de pensamento surge, né, debruçado
em problemas bastante práticos. Tá? Problemas que eram tratados, né, pelos gestores de política econômica da época e eram problemas considerados urgentes. Tá? A questão teórica principal, que aparece no corpo da contribuição desses autores, em geral é um tema tratado no início das respectivas obras, é a temática do valor. Tá? Ou seja, como os preços são determinados na sociedade avançada, na sociedade capitalista. Tá? Em geral, a explicação dos preços relativos é feita utilizando, né, alguma versão, né, da teoria do valor-trabalho de Smith. Pode-se dizer que esses autores trataram de aperfeiçoar ou ampliar, né, a teoria do valor de Smith, tá? E vão buscar algum fundamento, tá, dos preços relativos. Tá? Digamos assim, eles oferecem uma teoria que se propõe, né, a explicar a estrutura dos preços relativos em termos reais, em termos de algum fundamento não monetário dos preços relativos. Alguma coisa na economia, evidentemente ligado ao trabalho aplicado na produção, que iria funcionar como fundamento, como determinante dos preços relativos. E a moeda é usada para explicar o nível geral de preços na economia, os preços absolutos. Então, a teoria do valor-trabalho explica os preços relativos e a moeda os preços absolutos, o nível de preços, né? A expressão macroeconômica dos preços. Em geral, os economistas nessa época estão preocupados com a relação entre o real e o monetário, o lado real e o lado monetário da economia. Tá? Há um fundamento teórico que explica os preços relativos, né, com base em aspecto, né, não monetário, ligado ao desempenho real da economia, e havia também o lado monetário, né, da explicação dos preços, associado ao nível dos preços, né, relacionado com o volume de moeda na economia. Okay? Outra preocupação que não era muito explorada, tá, mas apenas se tentou alguns passos nesse sentido, era oferecer uma explicação entre o volume de moeda, né, entre o nível da oferta de moeda e o nível da produção. Tentar entender, né, a conexão entre o lado real e o lado monetário da economia. Tá? De que forma a moeda afeta preços ou o volume de moeda afeta o nível de produção da economia? Será que afeta mais preços, afeta mais a produção? Será que a moeda afeta a produção no longo prazo? Ou será que ela afeta a produção apenas no curto prazo? Ou nem no curto prazo ela conseguiria afetar a produção? Quais são os vínculos entre a oferta de moeda e o nível de produção? Essa era uma questão que começa a ser explorada nessa época, no começo do século XIX. E aí eu chamo a atenção a um autor secundário, mas que dá uma contribuição importante nessa temática, que é o Harry Thornton, tá? Que procurou explorar os vínculos, né, entre o lado real e o lado monetário no ensaio Investigação sobre a Natureza e os Efeitos do Papel Crédito da Grã-Bretanha, um ensaio bem no comecinho desse século, um ensaio de 1802. Então, a temática, né, que vem à tona, né, que atrai a atenção dos pensadores, né, dos economistas dessa época, é a relação entre moeda, juros, mercado financeiro e o lado real da economia. A economia inglesa atravessa alguns problemas econômicos e muitos analistas vão procurar identificar a raiz desses problemas no setor financeiro, que não era muito desenvolvido e não era muito estudado. Como conciliar uma teoria monetária financeira, né, dos problemas econômicos, da recessão econômica, e uma teoria real, tá, que olha o fundamento do valor, tá, como sendo digamos, a causa principal dos preços. Então, se tem uma teoria real e uma teoria monetária, e, em geral, os analistas, pensadores dessa época, dão prioridade mais à teoria real do que à teoria monetária, tá certo? Ou a explicação puramente em termos de moeda dos problemas econômicos. Bom, aí se desenvolve nessa época a chamada análise clássica dos juros, tá? Que trabalha com a dicotomia, tá,
entre os fundamentos reais da economia, tá? E o mercado puramente monetário. Tá? Como se explica o fenômeno dos juros? Onde os juros são formados? Tá? Então, para os clássicos, os juros são formados no mercado de capitais reais. Note que, diferente do esquema keynesiano básico, os juros não são formados no mercado monetário. Tá? Não é o encontro da oferta e demanda monetária que determina as taxas de juros, mas eles olham o fenômeno, né, da formação dos juros no mercado de capitais reais. Tá? Nesse mercado, a gente observa, de um lado, a demanda de empréstimos por capital de investimento, né, e a oferta de recursos reais disponíveis de capital. Tá? Pode-se pensar, inclusive, capital físico. Né? Então, capital físico que é demandado para os investimentos e a oferta de recursos reais físicos, recursos reais disponíveis de capital. Tá? E esses recursos reais dependem da oferta de poupança bruta. Tá? Então, a poupança, que seria a renda não consumida, ela é convertida, ela é transformada em capitais reais. Esses capitais reais são oferecidos no mercado de capitais, tá? O mercado de capitais reais, e ao lado da demanda de empréstimos por capital de investimento. Tá? No concurso dessa oferta com esta demanda, se estabelece as taxas de juros. Então, as taxas de juros, elas são identificadas como formadas no mercado de capitais reais. A taxa de juros ela é entendida como o preço do capital. Tá? E, nesse sentido, a oferta monetária não é decisiva na formação dessas taxas de juros. Tá? Inclusive, no longo prazo, a oferta de moeda era considerada neutra. Tá? A moeda não seria capaz de afetar os juros reais, apenas os preços, apenas os juros nominais. Tá? Mas as taxas de juros reais seria determinada apenas no mercado de capital físico, sem ser afetada pela oferta de moeda. A oferta de moeda poderia afetar apenas os juros nominais. Essa taxa de juros de longo prazo, né, que não é afetada, em termos reais, não é afetada pela moeda, ela é determinada inteiramente nesse mercado físico de bens de capital. Tá? Então, ela vai depender de aspectos, tá, de elementos que afetam esse mercado de bens de capital físico. Por exemplo, a produtividade do capital, tá? E também a parcimônia dos poupadores, que traduz a oferta de capital, ou seja, a parte dos rendimentos que não é consumida, que depois é convertida em capital e oferecida nesse mercado de capitais reais. Tá? Então, esse lado da oferta depende da parcimônia, né, dos consumidores poupadores, tá? E de um lado o aspecto da demanda de capital físico, que depende da produtividade desse capital. Então, do concurso, né, do efeito combinado dessas duas forças é que se determina a taxa de juros de longo prazo. Portanto, a moeda seria neutra em relação às taxas nominais, às taxas reais, perdão, de longo prazo. E no curto prazo? Tá? Qual o papel do mercado de fundos emprestáveis, tá, na determinação dos juros de curto prazo? Tá? Veja, enquanto no longo prazo apenas o fundamento real do mercado de capital físico, né, condiciona a formação das taxas de juros reais, no curto prazo, o que os pensadores dessa época diziam é que o mercado de fundos emprestáveis pode ter algum efeito. Tá? Qual a diferença entre o mercado de fundos emprestáveis e o mercado de capital real? Porque no caso do capital real, a gente olha apenas o aspecto físico, né, da quantidade de capitais físicos oferecidos e capitais físicos demandados. Aqui se olha os recursos monetários envolvidos. Tá? Veja que não é oferta e demanda de moeda. Tá? É oferta de fundos monetários emprestáveis e demanda por fundos monetários. Tá? Então, é a oferta de crédito monetário e a demanda de fundos monetários disponíveis. Isso determinaria as taxas de juros de curto prazo. Então, as taxas de juros de curto prazo seriam um fenômeno puramente monetário, mas que não se olha a oferta e demanda de moeda em si, mas a oferta e demanda de fundos emprestáveis. É um pouco diferente da perspectiva keynesiana. Tá? Então, você olha a quantidade de recurso monetário disponível
para empréstimo, tá certo? Para financiar investimentos, tá? E a demanda, tá certo? Por fundos monetários, tá certo? Que irão financiar esses investimentos, tá? É diferente porque não é a oferta e demanda física, é a oferta e demanda monetária. Mas não é simplesmente a moeda para entesouramento, qualquer razão, não é qualquer oferta de moeda e qualquer demanda de moeda. É a oferta e demanda de moeda relacionado ao investimento, tá? Então, nessa época, a conclusão é que no curto prazo os juros seriam um fenômeno monetário nesse sentido, olhando o mercado de fundos emprestáveis, e no longo prazo seria um fenômeno puramente real. Então, tem as taxas de longo prazo determinado pelo mercado de capital físico, que seriam as taxas naturais de juros, e as taxas de mercado determinada pelo mercado monetário, pelo mercado de fundos emprestáveis. Tá? Então, pode-se falar em mercados monetários e mercados de bens, né? E os pensadores que se debruçavam sobre questões monetárias vão tentar estabelecer uma conexão entre esses dois mercados. Tá? O Thornton tentou isso. Tá? Esse pensador acreditava que, no longo prazo, as taxas reais de retorno do capital fixo seriam iguais às taxas de retorno no mercado de fundos emprestáveis, mas ele não sabia explicar direito como se dava essa conexão. Tá? Como essas taxas de curto prazo, ao longo tempo, convergiam para as taxas de longo prazo, que são taxas reais do retorno do capital fixo. Tá? Então, tentou-se investigar a relação entre taxas de juros de mercado e taxas reais ou naturais de juros ligadas à produtividade física do capital, taxa de juros de mercado ligada à oferta e demanda de fundos emprestáveis, né? Sabia-se que esta última teria um efeito maior no curto prazo, a outra no longo prazo, e se procurava investigar a relação entre essas duas taxas, mas não se oferece, tá, uma explicação suficientemente clara e completa a esse respeito. Então se diz que essa relação não era bem investigada por autores do começo do século XIX. Ao longo do século XIX, essa questão foi sendo investigada, né? E as melhores respostas, né, os melhores modelos explicativos seriam oferecidos pelo economista sueco Knut Wicksell e pelo grande economista, professor de Cambridge, Alfred Marshall. Tá? De fato, esses dois lançam uma luz verdadeiramente esclarecedora à temática monetária. Tá? E antes deles, né, antes do final do século XIX, essa questão foi tratada por outros autores, inclusive economistas clássicos, principalmente por Ricardo, que se debruçou nessa questão monetária e ofereceu algum avanço nesse sentido. Vejamos algo da teoria monetária de Ricardo, um autor que nós vamos nos aprofundar na próxima videoaula. Ricardo, de fato, esteve envolvido nas controvérsias monetárias da época e defendia, inclusive, o estabelecimento de um padrão ouro. Tá? Então, o câmbio poderia ser estabilizado a partir do mecanismo do padrão ouro e, dada a estabilização do câmbio, se acreditava que iria se estabilizar a inflação na economia, os preços, né? Ok? A questão monetária é uma questão importante, não é uma temática central de Ricardo e nem dos grandes economistas clássicos. Tá? Como eu falei, o tema principal, o foco da análise é uma teoria do crescimento, da distribuição e do valor. Tá? Mas também preocupado com as políticas de comércio internacional, tá certo? Mas também tem alguma contribuição, principalmente de Ricardo, na temática monetária e em teoria monetária. Em outra ocasião, vamos falar um pouco mais da visão de Ricardo sobre a moeda. Vamos agora preparar o terreno para um estudo detalhado desses três autores nesta ordem, né? Thomas Malthus, Davi Ricardo e John Stuart Mill, sem dúvida os mais importantes, né? Mas assinalando que há outros importantes autores da chamada escola clássica. O apogeu dessa escola ocorre entre os anos de 1840 e 1860, mas na verdade ela foi hegemônica por todo o século XIX. Tá? Embora tenha entrado numa certa crise na década de 1870 e Karl Marx, com a publicação do tomo 1 do Capital, tentou, mesmo criticando, né, ele representa uma tentativa de restabelecer o prestígio dessa tradição. Tá? Mas, de fato, né, na própria época de publicação do volume 1 do Capital, do livro 1 do Capital, e por todo o final do século XIX, o pensamento clássico estava entrando numa certa decadência. Tá?
Num outro capítulo do meu livro, tá? No capítulo 8, eu discuto a crise da economia clássica, mas não é o objeto deste curso, né, destas videoaulas. Agora nós vamos nos debruçar na apresentação desses três autores principais e depois em Karl Marx. Tá? Vamos, portanto, enfocar as principais ideias desse autor. Vamos nos concentrar no debate intelectual na Inglaterra. Tá? Não vamos nos preocupar com o pensamento em outros países, por exemplo, na Alemanha, que tem uma importante tradição vinculada à escola histórica, tá, dos economistas, que seria um tema de uma outra disciplina, tema de HPA2. Podemos agora, então, começar a exposição da contribuição do primeiro grande pensador da economia política clássica, que é Thomas Robert Malthus. Ele nasceu em 1766 e faleceu em 1834. É um autor que viveu parte da sua vida no século XVIII e parte no século XIX. Um autor do começo do século XIX. Thomas Robert Malthus nasceu no seio de uma família próspera. Seu pai admirava as ideias do filósofo Jean-Jacques Rousseau, era amigo de David Hume e de William Godwin. Vocês verão que, inclusive, o Malthus vai dedicar uma de suas obras, vai citar Godwin, tá? Com esta obra, ele fará uma crítica a William Godwin. Malthus ingressou na Universidade de Cambridge, precocemente, aos 18 anos. Nela, estudou matemática e línguas clássicas e recebeu formação sacerdotal. É o começo de uma tradição de grandes economistas que estudaram matemática. Malthus, Alfred Marshall, John Maynard Keynes, todos tinham uma boa formação de matemática. E, de fato, não é sem razão que a economia no século XX vai se aproximar cada vez mais da matemática. Tá? Bom, e eram homens cultos, né? Além de matemática, estudou línguas clássicas, grego, latim, etc., né? E recebeu formação sacerdotal. Tá? O Malthus se transformou num clérigo ligado à igreja protestante, à igreja anglicana. Tá? 9 anos depois do ingresso na universidade, portanto, aos 27 anos, ele é eleito Fellow da instituição, da Universidade de Cambridge. Em 1797, torna-se sacerdote. Fellow é uma espécie de professor assistente da universidade, que já poderia dar aula, portanto. E torna-se sacerdote da Igreja Anglicana em 1797. Ao longo de sua vida, Malthus foi sendo aceito em sociedades culturais importantes, tornou-se membro do Royal Society e do chamado Clube de Economia Política, estreita amizade com os grandes economistas da época, como Davi Ricardo e James Mill, o pai de John Stuart Mill. E, embora Malthus e Ricardo divergissem em vários aspectos com relação ao modo de se fazer economia, né, o pensamento econômico, na vida pessoal eles eram amigos. E aqui eu vou dedicar essa parte da videoaula a mostrar os paralelos, né, entre a contribuição de Malthus e a obra do grande biólogo, grande naturalista Charles Darwin. Bom, como vocês sabem, Charles Darwin é um dos pais do evolucionismo na biologia. Tá? A sua obra mais famosa, A Origem das Espécies, foi publicada em 1859. Tá? E é claro que na época deu origem a vários debates acalorados que permanecem até hoje. Né? Então, Malthus era acusado de refutar as crenças criacionistas, né, o conteúdo da Bíblia, ao propor a teoria da evolução. Né? Muitos acusaram Malthus de sustentar a tese de que o homem descende do macaco. Na verdade, o homem não descende do macaco. O homem é um macaco. Ok? Sim, é um macaco. Né? Macaco sem rabo. Mas há outros macacos sem rabos também. Né? Além do Homo sapiens, né, que é um desses hominídeos que sobreviveram, né, havia outros. Né? E a questão de 50 mil anos, vários desses hominíneos conviviam simultaneamente. Né? Os sapiens, o homem de Neandertal, o homem denosivano, sei lá, os nomes, né, dos bichos.
Mas eram vários membros do mesmo gênero Homo, né? Sobreviveu apenas o Homo sapiens, né? E todos os sapiens atuais descendem da mesma linhagem, tá certo? E aí tem a família dos macacos sem rabo, né? Como o orangotango, o gorila, o chimpanzé, o bonobo, são nossos primos mais próximos. E aí tem toda uma variedade de macacos e primatas, né? E nós somos um exemplar dessa grande família, né? Obviamente que o homem não descende do macaco, porque o homem e o macaco descendem de alguma coisa, né? E conforme se caminha na raiz, né, os ancestrais vão ficando cada vez mais próximos. Não é que o homem descende do macaco, é que o homem e o macaco têm ancestrais comuns. Essa é a mensagem do Darwin, que chegou a essa conclusão observando não apenas os primatas, mas todas as espécies vivas e percebeu o processo de evolução biológico na natureza. Tá? Então veja que Darwin, perdão, inclusive Marx tinha admiração por Darwin também, mas vamos deixar Marx para depois. Tá? Então Darwin trata de questões muito sensíveis, né, relativa ao surgimento das espécies vivas, animais e vegetais, tá certo? E que na época pareciam afrontar crenças religiosas seculares. Tá? Como se Marx, estou com Marx na cabeça, como se Darwin tivesse por objetivo refutar o conteúdo da Bíblia. Tá? Que na verdade, conforme reconhece o próprio Vaticano, a Bíblia pode se tornar compatível com as teses de Darwin, tá? Desde que se dê uma interpretação um pouco mais figurada para o conteúdo da Bíblia, etc. Tá? Mas essa não é a temática, obviamente, da nossa aula. O que eu quero assinalar é que Darwin realmente provocou uma inquietação, né, nos religiosos, nos cristãos da época, tá certo? E havia suspeita de que Darwin estivesse tentando refutar, né, o conteúdo da Bíblia, né? Na verdade, ele oferece um modelo científico que descreve a evolução biológica, tá certo? Mostrando que as espécies não apareceram de uma maneira estática, tá certo? Na face do planeta, que as espécies evoluíram a partir de ancestrais comuns. Esse era o modelo de Darwin. Então, para esse grande naturalista, né, aqui está a foto, né, ironizando Darwin, né, o corpo de macaco, tá certo? Mas o que Darwin está dizendo, na verdade, é que as diversas espécies sofreram mudanças e transformações, né, produto de um processo evolutivo de seleção natural até chegarem às várias espécies atuais. Note que Darwin escreveu no prefácio de seu livro, Na Origem das Espécies, que sua teoria é a doutrina de Malthus aplicada com grande ênfase ao reino animal e vegetal como um todo. Isso mostra a fama de Malthus, o respeito que os grandes pensadores da época tinham por Robert Malthus. E olha que incrível, né? O que Darwin, o grande Darwin está dizendo é que o livro dele é a teoria de Malthus aplicada no reino animal e vegetal. Tá? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que o precursor da teoria da evolução não foi propriamente o Darwin, como o próprio Darwin reconhece, foi o Thomas Malthus. Tá? E depois o Marx vai dizer, lá no Capital, nas notas de rodapé, que na verdade Malthus copiou isso de outros autores, de autores franceses, que Malthus não seria inteiramente original, seria um plagiário, segundo Marx. Aqui está um outro naturalista, o biólogo, né, que foi contemporâneo de Darwin, que sem dúvida é um dos pais da teoria da evolução. É um processo de descoberta simultâneo. Sem dúvida não foi só Malthus ou Darwin que chegou a essa conclusão, no caso Darwin como naturalista, né, analisando as espécies vivas. Há um outro naturalista que deu uma contribuição importante na teoria da evolução, que foi o Wallace, Alfred Russel Wallace, né, considerado um precursor de modo independente da teoria da evolução, um domínio natural. Tá? Mas pode-se dizer que o verdadeiro guru da teoria evolucionista tenha sido Thomas Malthus. Né? Orgulho para os economistas nesse sentido, embora muito criticado por Marx. Ora, mas Malthus não era um naturalista, ele não estava preocupado com o destino das espécies vivas, né, ou como elas evoluíram. Tá? O estudo de Malthus, de Darwin é biologia, de Malthus é economia. Né? Os estudos de Malthus não versam sobre a evolução de espécies animais ou vegetais. Eles enfocam fenômenos propriamente econômicos, né? Temas usuais da época da análise econômica, principalmente a questão do crescimento econômico, e ele introduz na análise econômica, na verdade isso já estava presente em outros autores, em Adam Smith, introduz a questão do crescimento populacional.
Tá? Ele relaciona o crescimento econômico com o crescimento populacional. Tá? E podemos, nesse ponto, voltar à explicação básica de Adam Smith, né? Que é assim, quando cresce capital, aumenta a demanda por mão de obra. Né? E esse aumento da demanda por mão de obra vai ter um impacto nos salários. Né? Então, dada a oferta de mão de obra, né, que é exatamente a população de trabalhadores, né, um aumento na demanda por mão de obra provoca o quê? Um aumento de salários. Qual é o efeito, já apontado por Adam Smith, né, do aumento de salários? O aumento das famílias. Né? Então, as famílias têm mais riqueza, portanto, elas podem pôr no mundo e criar mais filhos. Elas põem no mundo de qualquer jeito, né? Mas aumenta a chance, né, de membros da prole, né, entre os filhos, né, chegarem à fase adulta, porque vai ter mais condições materiais, né, de alimentá-los, etc. Vesti-los, alimentar as crianças, né, educar, vai aumentar a chance delas chegarem à fase adulta. Então, significa que numa outra geração vai ter uma maior oferta de mão de obra, o que vai acabar reduzindo os salários. Então, há esse mecanismo, né? Então, Smith, depois Malthus sistematizou isso, né? Talvez outros autores franceses, conforme aponta Marx, certo? Vão descobrir esse mecanismo, né? Entre o desempenho econômico, entre a produção econômica e a taxa de crescimento da população. E que Marx vai criticar bastante isso, né? Isso já está presente nos esboços de Engels, o primeiro tratado de economia que o jovem Marx tem notícia, né? E ele vai desenvolver isso, inclusive, no Capital, né? Que o Marx vai dizer que não, que você tem que olhar o exército de trabalhadores desempregados, a transferência da população de um setor para outro da economia. Tá? Que você pode, a dinâmica populacional, ela tem que ser olhada de uma maneira mais complexa, olhando os vários segmentos da economia e as próprias necessidades de reprodução do capital, tá? Que eventualmente pode gerar, a população cresce mais do que um emprego, tá? E forma uma reserva de mão de obra desempregada. Uma parte desses desempregados pode procurar emprego em outros setores da economia. Um setor da economia pode estar demandando muita mão de obra, o outro está demandando pouca mão de obra. E aí, da interação complexa desses setores é que se tem uma resposta, tá, da taxa de crescimento demográfica, que no fundo ela é comandada pelo próprio capital, tá, nos seus vários setores de aplicação. Eu estou dando aqui um resumo, eu não vou detalhar, pelo menos nesse momento da videoaula, né, a teoria da população de Marx, tá certo? Também trata a variável demográfica como uma variável econômica endógena, ao modelo econômico, tá? Mas não é esse modelo simples, tá? Entre crescimento do capital, crescimento dos salários, crescimento da população, depois redução dos salários. Essa relação mais simples, tá? Está implícita na teoria de Smith e é sistematizada na teoria da população de Malthus. Malthus explora isso. Tá? E, de fato, Smith, Malthus e o próprio Ricardo e Marx, tá certo? Eles introduzem, né, eles consideram, né, os fatores demográficos dentro do estudo da economia científica. Tá? Então, a demografia, o crescimento da população é uma das variáveis endógenas do modelo. Tá? Okay? Então, além da determinação de riqueza, salário, lucro, etc., né, a análise econômica também determina o crescimento da população. Tá? E Malthus é um modelo básico, tá, importante, sistematizado, da relação entre economia e população. A principal obra de Malthus, que trata de teoria demográfica, não é depois a obra de economia, que nós vamos aprofundar, é uma obra especificamente nesse tema, que acabou sendo o livro mais famoso de Malthus, que intitula-se Ensaio sobre o princípio da população em seus efeitos na melhoria futura da sociedade, com considerações sobre a especulação do Sr. Godwin, Sr. Condorcet e outros escritores, ou simplesmente Ensaio sobre a população. Obra publicada em 1798, portanto ainda no século XVIII, tá? E 6 décadas antes da publicação do livro de Darwin. Conforme sugere o próprio título da obra, a grande ambição do escrito de Malthus era se contrapor às ideias amplamente defendidas na época por renomados filósofos políticos como William Godwin e o Marquês de Condorcet. É esse senhor Condorcet, o famoso Marquês de Condorcet.
E Malthus procura refutar as teorias de Godwin e de Condorcet. Como pensavam esses dois pensadores, autores, Godwin e Condorcet? Ambos acreditavam na possibilidade de melhorias na condição de vida das pessoas mais pobres da sociedade pela ação de uma política social e pelo aprimoramento de instituições sociais, tais como o casamento e o direito de propriedade. Tá? Então, a ideia é, trabalhando com essas instituições que afetam o casamento, o direito de propriedade e por meio de políticas de amparo social, pode-se melhorar a condição de vida das pessoas. Eles eram chamados de progressistas radicais. Tá? Godwin, mais importante na Inglaterra, e Marquês de Condorcet na França. Godwin propôs na Inglaterra, no debate político, uma mudança na legislação sobre os pobres, que acabou resultando numa das leis dos pobres, foram várias. Tá? E a sugestão de Godwin é que o pagamento do auxílio social fosse proporcional ao tamanho das famílias ou ao número de filhos em cada família. E é contra essa ideia que Malthus irá desenvolver a sua teoria da população. Tá? Antes, uma observação sobre a ideia de natureza. Uma crítica presente no século XVIII, eu já discuti isso, já antecipei isso na discussão de Adam Smith, tá? Mas isso está presente também no século XIX, tá? Era uma peculiar ideia de natureza. Tá? A natureza como sendo uma ação necessária, harmônica, benevolente, positiva. Tá? De fato, o conceito de natural invadia todos os domínios do conhecimento, inclusive a ciência econômica. Nessa crença do natural como um ótimo benfazejo, natural é sinônimo de necessário, verdadeiro, equilibrado e harmonioso. Então, natural tem um caráter normativo. Tá? E nós vimos que o próprio sistema econômico, desde o século XVIII, ele é tido como uma ordem natural. Seguindo essa linha, Malthus também evoca a natureza como conceito normativo e, usando a autoridade da natureza, ele vai defender moderação nas políticas de subvenções sociais. Tá? Dizendo, olha, que o gestor da política social deve levar em conta as leis da natureza. Tá? É nesse sentido, e as leis da população, vista como leis naturais. E é nesse sentido que ele desenvolve o seu livro de 1798, o ensaio sobre a população. Aí aparecem, inclusive, os fundamentos de uma teoria da seleção natural, aqui relacionado à seleção de pessoas, que depois Darwin vai aplicar na seleção biológica. Então, Malthus vai analisar a sobrevivência humana, o bem-estar humano, e relaciona isso com o crescimento populacional e a competição por recursos naturais. A quantidade de alimentos e de outros recursos disponíveis para consumo humano representa, para Malthus, um freio ou um estímulo, dependendo de sua escassez relativa, ao crescimento demográfico. Obviamente, essa quantidade de alimento, etc., disponível vai depender do salário de cada trabalhador. Então, dependendo do nível de salários, pode funcionar como um estímulo ou como um freio. O salário alto estimula o crescimento demográfico e o salário baixo, freio. Tá? À luz dessa ideia básica, que já estava, inclusive, em Adam Smith, tá? O Malthus vai desenvolver mais essa ideia e ver as implicações sociais dela. Então, ele conclui que maior transferência de recursos às populações carentes, no longo prazo, vão agravar o problema. Porque estão oferecendo a essas populações pobres condições para maior crescimento populacional, implicando, inclusive, no crescimento populacional desenfreado, aumentando a demanda por alimento e a pressão sobre os alimentos. Então, à medida que a política social de amparo traduz em crescimento demográfico, ela repõe o problema, ela não resolve o problema. Ela só simplesmente aumenta a escala do problema, porque agora você tem um número maior de pobres necessitando de mais amparo social e aí se entra num círculo vicioso. Então a população vai crescer por conta do amparo social e vai se restabelecer as demandas por mais recursos, tá? Até encostar no limite da capacidade da economia em atender a uma população crescente. Tá? A partir desse ponto se esgota a capacidade de expansão demográfica, pode-se inclusive reduzir a população. Então, a população deixa de crescer, tá? Porque há um esgotamento dos recursos. Né? Tá? Então, olhando do ponto de vista dinâmico, está acontecendo isso. Okay?
Então, mais auxílio social aumenta a população, aí chega uma hora que esgota a possibilidade de novos auxílios sociais, né? E a população ela vai crescer, vai se acomodar até o ponto em que o nível de miséria, a própria miséria da população vai estabilizar o número de pessoas. Tá? Nesse ponto, vamos à questão da aula. É a seguinte: por que a teoria da população de Malthus é considerada uma teoria naturalista? Quais as críticas que se fazem a ela? Veja, Malthus está propondo uma solução moral. Tá? Ele reconhece a existência de uma lei natural, de uma lei demográfica. Tá? Então, a solução é esperar pelo controle voluntário da procriação pelas famílias, melhorando a condição moral, a educação moral, tá? Oferecendo mais educação, tá? E convencendo as famílias a moderarem o seu ímpeto sexual, digamos assim, tá? A controlarem a procriação. Tá? Então, as famílias devem ser guiadas por imperativos morais e, com base nisso, conter o ímpeto irresistível de reprodução. Malthus chama isso de ímpeto irresistível de reprodução. Tá? Então, por meio da educação, tá? Por meio do convencimento moral, as pessoas devem ser induzidas a constituírem famílias menores. Essa é a única solução. Não adianta subvenções, pagamentos de transferências que vão fazer as famílias continuarem grandes e vai acabar esgotando os recursos da economia. Tá? Malthus diz que se trata de uma lei irrevogável da natureza. Tá? Então, cabe ao homem, né, que é a lei do crescimento demográfico limitado pela disponibilidade de recursos. Tá? Essa é uma lei irrevogável, uma lei natural. Mas os homens são criaturas, os sapiens são criaturas racionais. Portanto, eles devem procurar deliberadamente conter os efeitos da natureza, conter os seus impulsos de reprodução. Tá? Diminuir, portanto, a taxa de crescimento da população e melhorar a condição de vida das pessoas. Ou, caso contrário, a natureza iria agir. A natureza castiga, tá certo? O desvio da conduta moral acaba esbarrando, tá certo? Né? Na própria ação punitiva da natureza, que não é tida como mal em si. É simplesmente um processo equilibrador necessário. Tá? O que Malthus está defendendo é que os freios morais contenham a procriação, contenham o aumento da população, antes que a natureza o faça. E a natureza sempre faz isso de um modo mais doloroso, submetendo a população à fome e à miséria. Então, é melhor evitar esse estado de coisas, esse estado sofrível de coisas, pela abstinência sexual, pelo controle, né, do impulso reprodutor da população. Portanto, essa ideia, né, que identifica uma relação entre o tamanho da população de uma espécie, no caso da espécie humana, né, e o número de bens de consumo, guarda uma analogia, né, pode ser feita uma analogia na natureza, em que cada espécie animal ou vegetal depende do número de presas, né, ou de recursos naturais disponíveis para a espécie. Né? E essa disponibilidade de presas ou de recursos naturais é que regula a população de cada espécie dentro de um ecossistema. Tá? Veja, não estamos preocupados aqui em examinar todos os pontos em que Malthus antecipou a teoria evolucionista de Darwin. Tá? Darwin não era tão religioso quanto Malthus, que era um sacerdote, obviamente. Né? É evidente que Malthus, como sacerdote, não punha em questão sua fé na doutrina criacionista. Tá? E ele não pensava na teoria da evolução das espécies. Né? O foco dele não era o mundo das espécies vivas em geral, tá certo? Simplesmente pensando na população humana. Tá? E um outro aspecto, há outras implicações da doutrina de Darwin que Malthus não compartilhou. Por exemplo, a noção de progresso. A ideia do aperfeiçoamento das espécies, que nem é uma versão do evolucionismo biológico atual, mas é uma versão que Darwin carrega. A ideia de que as espécies evoluídas são espécies aprimoradas. Assim como o homem é visto, o sapiens é visto como um aprimoramento dos primatas anteriores, tá certo? Das espécies que originaram os sapiens. Tá? Então, a ideia de perfectibilidade das espécies ao longo do tempo. Tá? Esse é um traço do darwinismo que não está presente em Malthus. Há 2 pontos, tá, do legado de Malthus que foram incorporados na teoria de Darwin.
Tá? E aí se identifica de modo mais preciso o legado de Malthus e o que levou Darwin a dizer que a teoria dele, da evolução biológica como naturalista, é a aplicação da teoria de Malthus. Há 2 pontos importantes que Malthus influenciou Darwin. Primeiro, a crença nos processos espontâneos da natureza, tá? A ideia da lei natural, tá? Que regula o crescimento da população, e a ideia de que os homens devem se ajustar às condições ambientais. Tá? Esse é um traço que está presente na teoria de Darwin, mas que não está presente na teoria da evolução moderna. Porque tanto Malthus quanto Darwin põem a natureza como algo fixo. Então, dizem que Malthus, isso é correto, subestimou o desenvolvimento da tecnologia agrícola, a capacidade de produção de alimentos, porque ele imaginou que a natureza, a tecnologia, estava relativamente estagnada. Tá? E o homem deveria se ajustar a essas condições ambientais, que limita a possibilidade de expansão de alimentos, né? Mas tem um outro aspecto relacionado na moderna teoria da evolução, que é o seguinte: o mundo também se adapta à espécie, não é a espécie não apenas a espécie que se adapta ao mundo. Tá? Então, o mundo em nossa volta pode se ajustar às nossas necessidades. Por exemplo, a tecnologia agrícola pode expandir a produção de alimentos atendendo a uma população crescente. Quer dizer, o ambiente se adapta à espécie, não é sempre a espécie se adaptando ao ambiente. Tá? É isso que estuda a moderna teoria evolucionista. Inclusive, o próprio planeta Terra, né, a composição gasosa da atmosfera, é fruto da adaptação do efeito, da interação entre as espécies que habitam o planeta, tá, e o meio ambiente. Tá? Então, pode-se dizer que a adaptação do meio ambiente à espécie, assim como a espécie se adapta ao meio ambiente. Tá? Então, há esse processo de mão dupla, essa interação recíproca, tá certo? E isso não era devidamente tratado nem por Malthus e nem pelo seu seguidor na biologia, que é o Darwin. Vamos agora à obra econômica propriamente de Malthus. Vamos sair do ensaio sobre a população e analisar os princípios de economia política, a obra econômica de Malthus. De fato, na época, Malthus se tornou mais conhecido pelo seu ensaio sobre a população, o ensaio da população. Tá? Que tem ideias importantes, tá? Que sinaliza uma nova visão dos processos naturais que afetou economistas, também pensadores de outras áreas científicas. Agora vamos olhar o ensaio econômico, tá? O papel de Malthus num debate em teoria econômica. É claro que a teoria da população faz parte da teoria econômica, mas vamos ver outros aspectos, né, que Malthus aprofundou a compreensão da teoria econômica, tal como aparece na sua obra de economia, os princípios de economia política e considerações sobre a sua aplicação prática. Esse é o título completo da principal obra econômica de Malthus, publicada no ano de 1820, portanto, mais no final da vida dele, né, 20 anos depois do ensaio sobre a população, numa fase madura, né, da carreira de Malthus, ele finalmente publica a sua obra econômica. Eu acho que foi um ano depois da publicação da obra de Ricardo. Praticamente as duas obras são simultâneas, tá? Concomitantes. Eu acho que a do Ricardo é de 19 e a do Malthus de 1820. Logo na introdução do livro, Malthus deixa claro o ponto em que seu método se diferencia do de Ricardo e de outros economistas políticos. Então, assim, o que se diz tradicionalmente é que o método de Ricardo era mais abstrato, mais teórico, mais de economista puro, e que Malthus defendia um método mais aplicado, mais empírico. E, de fato, Malthus afirma logo no começo da obra que se deve dar maior ênfase à observação empírica e que não se pode perder a análise, né, em abstrações em excesso, criticando o viés do Ricardo, que depois o Schumpeter chamará no livro dele, né, de História da Análise Econômica, chamará de vício ricardiano. Tá? Então, Malthus está dizendo que Ricardo se perde em abstrações em excesso e que se deve dar maior ênfase à observação empírica. Então, a partir de Adam Smith, que é um autor que nós vimos que ele é teórico e empírico aplicado ao mesmo tempo, Malthus enfatizou o lado da observação empírica e Ricardo o lado da abstração teórica. Embora haja alguma observação em Ricardo, mas muito pouca, é verdade, e haja também a proposta de um modelo teórico em Malthus, tá? Então, não é bem que um é totalmente empírico, outro teórico, tá? Mas, de fato, Malthus enfatiza a observação empírica e critica Ricardo por se perder com excesso de abstrações. Vamos ver, então, essa passagem da obra de Malthus.
A principal fonte de erro e das diferenças que existem no momento entre os autores científicos em economia política parece-me estar na tentativa precipitada de simplificar e generalizar. E enquanto seus oponentes mais práticos tiram inferências demasiado apressadas a partir de um apelo frequente a fatos parciais, aqueles autores colocam-se no outro extremo e não tentam comprovar suficientemente suas teorias mediante referências àquela experiência ampliada e abrangente que, em assunto tão complexo, é a única que pode estabelecer sua verdade e utilidade. Aí se coloca a diferença de método entre esses dois autores, Ricardo e Malthus. Malthus fica caracterizado como adepto de um método de economia que deu mais importância à experiência, tá? E Ricardo seria um viés mais abstrato e dedutivista. Tá? Enquanto Adam Smith tem os dois caminhos metodológicos, né? Ricardo enfatiza um e Malthus outro. Não só na questão metodológica. Em teoria, Ricardo foi o principal adversário de Malthus à época, tá? E nesse debate entre Ricardo e Malthus, Ricardo acabou sobressaindo-se, né, e venceu, digamos assim, perante a opinião pública e científica, né, venceu esse debate, relegando Malthus ao segundo plano do desenvolvimento da teoria do valor, da distribuição, etc. Vamos ver, então, alguns aspectos, né, da visão econômica de Malthus e vamos caracterizá-lo, tá, e contrapor a teoria de Ricardo, que será tema da próxima videoaula. Esses princípios de Malthus começam com definições. Tá? Aceita a definição de riqueza de Smith. Né? Riqueza é uma coleção de objetos materiais, está associado com trabalho produtivo, né? Bens que atendem às necessidades humanas. Então, o estoque desses bens, né, o acúmulo desses bens, é que define a riqueza das nações, embora se pense também em serviços. Tá? Bom, aceitando a definição de riqueza, né, Malthus discorre sobre trabalho produtivo e improdutivo e diz que identificar o trabalho produtivo, que é o trabalho transformador, né, da matéria, né, que resulta em bens materiais que atendem a necessidades, e essa separação que Smith oferece entre trabalho produtivo e trabalho improdutivo seria, na leitura de Malthus, a principal contribuição de Smith, ou nas palavras de Malthus, pedra fundamental do trabalho de Smith é a distinção que faz entre os diferentes tipos de trabalho. Fecha aspas. Mas o Malthus diz que a diferença entre trabalhos, no que tange a produtividade, é uma questão de grau. Tá? Que não é trabalho totalmente produtivo e trabalho produtivo, que é uma questão de grau. Tá? E essa produtividade deve ser medida pelo montante do valor gerado. Então, não é o montante de bens materiais que atende a necessidades que são acumuladas no processo de produção, do trabalho produtivo. Né? É a quantidade de valor gerada. Claro que ele vai precisar empregar aí a teoria do valor. Tá certo? É o valor que vai sendo gerado. Ele diz que a agricultura é a atividade mais produtiva porque ela tende a agregar mais valor, mas ele não nega que a manufatura também seja produtiva, e nem o Adam Smith nega. Tá? Quem nega isso são os fisocratas, conforme nós vimos. Tá? Mas Malthus diz que a ênfase não é separar trabalho produtivo e trabalho improdutivo em termos da materialidade do produto, mas olhar em termos de valor gerado, valor agregado. Quanto mais valor é gerado, mais produtivo se torna o trabalho. Vamos ao capítulo 2, em que ele trata da questão do valor, né? Importante para medir a própria produtividade, a própria característica do trabalho, tá certo? A importância do trabalho pode ser mensurada pela geração de valor. Então, a questão do valor é tratada no capítulo 2. Um capítulo bastante avançado, pode-se dizer que em alguns aspectos ele está além do padrão de sua época, tá? Ele é visionário, futurista, tá certo? E talvez por isso ele não tenha sido tão compreendido, tá? Porque a teoria dele não se insere na tradição, tá? Ela é diferente da tradição que começa com Adam Smith, e terá um reconhecimento apenas posterior, décadas posteriores, tá? Um reconhecimento póstumo. Ele diz que fundamentar o valor no trabalho incorporado, como aparece no amigo e adversário intelectual dele, Ricardo, é uma perspectiva limitada. Veja o que ele escreve a respeito. Podemos, de maneira realmente arbitrária, chamar o trabalho que foi empregado numa mercadoria como seu valor real. Mas, ao fazer tal coisa, usamos as palavras no sentido diferente daquele em que são habitualmente usadas.
obscurecemos imediatamente a distinção muito importante entre custo e valor. E tornamos quase impossível explicar com clareza o principal estímulo para a produção de riquezas, o qual, na verdade, depende dessa distinção. Tá? Tem a questão do custo e do valor, são coisas diferentes. Trabalho diz respeito a custo, tá? Mas deve separar custo e valor. Tá? O estímulo para a produção de riquezas é a geração de valor. Tá? Não está relacionado com custo, mas está relacionado com valor. Tá? Então é importante separar isso. Tá? O trabalho diz respeito ao custo. Tá? Okay? O trabalho não pode ser o fundamento do valor, que é um aspecto diferente do custo. É isso que está dizendo Malthus. Nesse sentido, ele separa o valor de troca do valor nominal. No que consiste o valor real de troca do bem? É a capacidade de, com esse bem, adquirir-se outro bem, inclusive o trabalho. No que consiste o valor nominal do bem? É a capacidade de adquirir metais preciosos. Tá? Então, o valor nominal é a troca do bem por moeda, a expressão monetária, né? A troca do bem por metais preciosos, a expressão monetária. E o valor real do bem é a capacidade de trocar esse bem por outros bens ou trocar esse bem por trabalho. Então, vamos separar o valor de troca real, o valor nominal. E tem também o valor do uso do objeto, né, que é a utilidade dele, né, no sentido que todos os economistas clássicos empregam. Tá? Então, Malthus diz, né, o valor nominal de troca, tá, ou seja, a expressão monetária do valor do bem, é determinado no mercado pela oferta e demanda. Então, a oferta e demanda é que determina o preço do bem. Isso é o preço do bem, tá? O valor nominal de troca. Ok? Que é determinado pela oferta e demanda. Veja o que diz Malthus a esse respeito. Essa lei parece ser tão geral que provavelmente não conseguiremos encontrar um único exemplo de variação de preços que não possa ser rastreado de maneira satisfatória em alguma variação anterior nas condições determinadas da procura ou da oferta. Tá? Então, a procura e a oferta determinam os preços nominais. Veja, os economistas clássicos em geral aceitavam isso. Né? O Marx dizia que as flutuações do preço são explicadas pelos deslocamentos de procura e oferta. Mas, assim, o preço vai estabelecer, né, o que a gente chama, na teoria das equações diferenciais, o equilíbrio intertemporal, que pode ser estacionário ou não, mas esse equilíbrio temporal, ele vai estabelecer-se num ponto, e a ideia dos clássicos é que esse ponto pode ser estudado que não é encontrado no próprio mercado. Quer dizer, não é a procura e a oferta que determina esse preço, mas esse ponto, né, esse ponto focal. Mas é esse ponto focal que atrai a procura e a oferta no longo prazo para ele, fazendo com que essas duas curvas se encontrem no longo prazo exatamente naquele ponto. Mas o fundamento daquele ponto não pode estar ele mesmo na procura e na oferta. Ele atrai a procura e a oferta para ele. Tá? Aquele ponto é determinante. Tá? É claro que essas várias situações, né, provocadas pela flutuação da oferta e demanda, ela provoca mudanças nos preços nominais, né, na expressão monetária dos preços. O que o Smith chamava, compreendendo perfeitamente esse processo, né, chamava de preço de mercado, expresso monetariamente. Ok? O que Malthus está dizendo é que o preço monetário, ou a expressão monetária do preço de mercado tem que se olhar, tem que ser visto do ponto de vista da ação das forças de oferta e demanda. Isso é quase trivial. Mas qual é o fundamento? Quer dizer, o que determina aquele preço focal, chamado equilíbrio intertemporal? Né? O que determina? O que atrai as funções de oferta e demanda, essas curvas, para aquele ponto? Então, é toda a discussão que aparece em Adam Smith, tá? E é retomada por Ricardo, em torno dos preços naturais, que é o fundamento do equilíbrio. Né? Então, voltando a Malthus, eles olham, os valores nominais dependem da ação conjunta da oferta e da demanda. E o valor natural do bem? E o preço de troca real do bem? Né? O fundamento do preço de troca, né, no longo prazo. Aí, surpreendentemente, o Malthus vai dizer que os preços naturais também são determinados pela ação dessas duas forças. Tá? Também são determinados pela ação da oferta e da demanda. Ora, mas não há um outro fundamento fora do mercado? Um fundamento fora do mercado, porque oferta e demanda é fenômeno de mercado. Não há um fundamento externo que determina o tal do equilíbrio intertemporal?
o custo de produção tem alguma influência sobre esse preço natural? Aí Malthus vai dizer, tem, o custo de produção tem influência. Mas a gente tem que olhar o custo de produção e, ao mesmo tempo, oferta e demanda do processo de mercado. A gente não tem que descrever o processo de mercado, abandonar o mercado e buscar o fundamento no custo de produção. Deve se preocupar, ao mesmo tempo, com o custo, tá? O fundamento da produção em termos de custo de produção e continuar olhando a oferta e demanda, o próprio processo de mercado. Veja o que escreve Malthus a esse respeito. É claro que essa questão deve ser resolvida pela observação cuidadosa da natureza da variação que uma alteração no custo de produção ocasiona nas condições de oferta, da oferta e da procura, e em particular pela observação cuidadosa da causa imediata e específica da variação do preço. Então, na verdade, assim, olha o que está acontecendo com o custo e vê o impacto do custo na posição das curvas de oferta e demanda. A variação do custo, por exemplo, afeta a posição da curva de oferta e isso determina o preço. Mas é importante que a variação de custo afete a posição das curvas de oferta e demanda, porque se não impactar a oferta e a demanda, os custos não podem afetar os preços naturais. É isso que Malthus está dizendo, a necessidade de ter um olhar no fundamento do custo e o outro olhar na oferta e na demanda e ver como o custo afeta a posição dessas curvas. Tá? Então, os custos afetam os preços se exercerem alguma alteração nas condições de oferta. Se os custos aumentarem ou diminuírem, mesmo assim a oferta permanecer inalterada, por alguma razão, nas palavras de Malthus, não restará o menor fundamento na suposição de que haveria alguma variação de preço. Então, se os custos ou o trabalho incorporado, que é como definia Ricardo, é o fundamento do preço, mas aí tem que se tomar uma certa precaução. De que modo, né, variações no trabalho incorporado afetam a posição das curvas de oferta e até de demanda no mercado. Então, é importante observar o efeito do trabalho no processo de mercado, na posição das curvas no mercado. Veja o que escreve Malthus a esse respeito. A relação entre oferta e procura, quer efetiva, quer ocasional, é o princípio dominante da determinação dos preços, tanto de mercado quanto naturais. Então, o preço natural é uma posição específica de longo prazo da curva de oferta e procura associada ao equilíbrio intertemporal. O custo de produção subordina-se necessariamente àquele princípio, isto é, apenas na medida em que seu custo afeta de maneira efetiva ou ocasional a relação entre a oferta e a demanda. Tá? O que vale a mercadoria? Tá? Olha, vale o preço natural ou vale esse preço observado no mercado, no encontro da oferta e demanda? Ele vai dizer, ó, o preço natural, esse que tem um fundamento no custo, no trabalho incorporado, é simplesmente o preço necessário para satisfazer as condições de uma oferta regular. Então, se o preço não for, no mínimo, o preço natural, a mercadoria não chega ao mercado, porque não satisfaz, entre aspas, né, as condições de uma oferta regular. Mas esse preço natural não é o que a mercadoria realmente vale. Nas palavras de Malthus, o valor de uma mercadoria é o seu preço de mercado e não o seu preço natural necessário. É o seu valor de troca e não o seu custo. Aí você pode separar valor de troca e custo. O custo é uma causa que afeta o valor de troca, quando afeta a posição das curvas de mercado, mas o que a mercadoria realmente vale, o fundamento, está no próprio mercado. Tá? É a posição das curvas de oferta e demanda no mercado. É o próprio preço de mercado. Não é o tal do preço natural que está associado com custo, com trabalho incorporado. Essa é a proposta dele, né, que procurou enfraquecer a teoria do trabalho incorporado como fundamento do valor de Ricardo. E, de fato, né, a interpretação malthusiana do valor, né, que dava importância à observação do fenômeno de mercado, ficou em segundo plano, foi rejeitado, tá certo? Tá? Os economistas clássicos acharam que o fundamento do valor não poderia ser encontrado, né, no concurso da oferta e com a demanda. E note que Marx, que gostava de Malthus, se afastou de Malthus nesse sentido. Quer dizer, gostava de Malthus em termos, né? Gostava da teoria da demanda, da insuficiência de demanda, né? Que é uma coisa que sai da contribuição de Malthus. Mas ele não gostava do Malthus como pensador, como eu falei, achava que Malthus era um plagiário, que não era um autor original, tá certo? Mas ele também se afasta, Marx se afasta de Malthus nesse aspecto, né? Porque Malthus acha que o fundamento do valor está no próprio mercado. E isso, obviamente, Marx que rejeita, né? Ele vai buscar
o fundamento do valor real das trocas, no próprio processo de produção, na formação das mercadorias, como o produto do trabalho se torna mercadoria, como se conecta os vários trabalhadores privados no trabalho social, isso é Marx, certo? A perspectiva do Malthus é olhar mais o mercado do que simplesmente o fundamento do valor na produção, certo? Ok? Os clássicos vão buscar o fundamento do valor em algo que antecede o próprio mercado, tá? O custo em trabalho, ou o processo de formação das mercadorias em Marx, etc. Mas, de fato, Malthus, num certo aspecto, ele é superior, porque ele chama a atenção dos economistas da necessidade de se estudar e se compreender o processo de mercado. Tá? E, além disso, lá no mercado está presente não apenas a oferta, mas a demanda. Então, a gente pode dizer que a explicação de Malthus dá mais importância à demanda do que à tradição clássica. Tá? Malthus diz que os clássicos, fora ele, né, que ele também é um clássico, tá certo? Confunde valor de troca com custo e quer separar isso acaba, como o custo aí olha mais do lado da oferta, né? Então a ênfase, né, no mercado desloca a atenção, mantém a atenção da oferta, mas integra a análise da oferta com o estudo da demanda, o que é mais próximo da compreensão moderna do problema, né, embora Malthus tenha sido rejeitado no século XIX. E, de fato, essa rejeição teve outros motivos, né? Malthus não dominava técnicas analíticas, não oferecia uma interpretação muito sofisticada dos preços, tinha apenas uma intuição que, de fato, apontava na direção correta. As críticas à teoria do valor ricardiano oferecidas por Malthus, de fato, merecem respeitos, mas acabaram sendo derrotadas pela perspectiva de Ricardo. Vejamos outras partes dos princípios, né? Os princípios do Malthus, né? Ele discorre sobre princípios de economia política, né? Discorre sobre temas como renda da terra, salários, lucros, investiga as causas do crescimento da riqueza. Ele antecipa algumas ideias de Keynes, como eu já falei, né? E também de Marx, tá certo? Malthus defende a realização de obras públicas para aumentar a demanda efetiva, ele localiza o problema da demanda efetiva, né? A economia pode entrar numa recessão por falta de consumo, né? Falta de demanda efetiva. Tá? A oferta pode estar em excesso em relação à demanda agregada, né? Então deveria se complementar a demanda agregada por meio de políticas de obras públicas, né? Que é uma ideia que tem um viés keynesiano, certo? Então, políticas fiscais expansionistas levariam ao aumento da atividade econômica. Isso estava presente em Malthus. Outro aspecto que se afirma é que Malthus teria feito a defesa dos proprietários de terra. É porque ele achava que a renda da terra poderia contribuir para a expansão da demanda efetiva. Tá? A renda paga aos proprietários da terra injeta demanda no sistema econômico. Tá? Quer dizer, mesmo o consumo perdulário dos proprietários tem um papel social, porque injeta demanda na economia, que é uma ideia também moderna, digamos assim. Tá? Mas, na verdade, Malthus acabou sendo acusado de defender os privilégios das classes dos proprietários. Tá? Okay? Malthus teria um viés a favor dos proprietários rurais. Okay? Nós já vimos que Malthus acha que se gera mais valor na agricultura do que na indústria, embora a indústria também seja produtiva para Malthus, tá certo? E em diversos momentos Malthus defendeu o incentivo à agricultura. Tá? Então ele apontava mais pela necessidade de apoiar a agricultura do que a indústria. E também defendia a renda dos proprietários de terra. Então Malthus era considerado um defensor do proprietário de terra, que não era absolutamente o caso. Tá? Uma pecha injusta que se atribuiu a ele.